Oi, gente, muito boa noite. Que bom estar novamente ao vivo aqui com você pelo Instagram do Mangabeira Shopping, nesse projeto que eu adoro. Em casa com você, isso mesmo, em casa com você, nesta quarentena com você, no isolamento com você, porque aqui ninguém fica sozinho não. Aqui a gente conversa, aqui a gente troca uma ideia bacana, aqui a gente tira dúvidas, aqui é um espaço que o Mangabeira Shopping deixou exclusivamente, principalmente para cuidar de você. Exatamente, é eu em casa com você e hoje nós vamos tratar de um assunto, olha, de extrema importância. Quero saber de você que está entrando, de Sarinha e do Fábio, de Farias. Vocês estão dormindo bem nessa quarentena? Estão respeitando o horário de dormida? Estão respeitando o sono, a higiene do sono? Como é que tá sendo, hein? Olha, gente, realmente, olha, um beijo aqui pra Luciana, Maria, Josi, todo mundo entrando aqui, Rosineide, Felipe, um beijo pra vocês que estão entrando aqui na nossa live para participar com a gente dessa entrevista de hoje que vai ser muito importante, como eu estava falando. Vamos falar sobre a importância de se manter um sono de qualidade durante o período da quarentena, porque você sabe, né? Muitas vezes a gente, como tá sem o compromisso logo de manhã cedo, começa a modificar bastante a rotina e aí vem muitos probleminhas de saúde associados. Exatamente. A gente pode desde adquirir um problema como ansiedade, distúrbio do sono e aí emendar, olha, trocar o dia pela noite, várias coisas que não são saudáveis, que não são bacanas para a nossa saúde. E aí vai mexer, ó, com o organismo como um todo. É inevitável. Mexeu com o sono? Vai mexer com o corpo, vai mexer com a mente, com a disposição. E neste momento, tudo que a gente não quer é prejudicar a saúde, não é? E hoje, em casa com você, a gente vai conversar com o psiquiatra Bruno Moura Lacerda, certo? Ele é especialista na saúde do sono, no tratamento do sono. A gente vai conversar com ele. Deixa eu ver se ele já entrou por aqui. Bruno, cadê você? Tá por aqui já? Deixa eu tentar chamá-lo aqui para ver se ele nos acompanha. Aqui! Ótimo, achei o Bruno. Doutor Bruno Lacerda, que bom falar com você novamente, conversar com você novamente. Bruno, agora sim Olá, estou lhe Miriam. vendo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, doutor Bruno. Que bom poder conversar com você. Um assunto tão importante, viu? Que muita gente está caindo em pecados aí que eu sei que são perigosos, né, Bruno? Isso, e veja você, né? Eu acredito que já deve estar fazendo aí uns 3 anos que a gente se encontrou para falar sobre o sono na Na infância infância. e agora estamos aqui virtualmente, né? Nos Pois é. reencontrando em um Diga aí, momento tão mudamos tudo, complicado, né, né? Bruno? Um Mudamos momento tão tudo. difícil para todos nós, né? Aham. Isso, e que afeta muito, afeta o físico, afeta a cabeça, né? Afeta quem está ao nosso redor, né, Bruno? Então, é importante a gente realmente tentar manter um sono de qualidade, né? Apesar de difícil às vezes, né? Isso, Mina. E tem um fato aí interessante, porque ano passado, a Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório que o nosso país era uma das nações mais ansiosas do mundo. Olha só. Então, Não assim, é um dado bom para a gente carregar, né? Não é não é um dado bom. um Então, bom troféu. em um momento como esse, é de se esperar, né, que as pessoas estejam ainda mais, né, ansiosas, com mais Muito dificuldade mais. para manter o sono, porque entre os fatores, sabe, que estão relacionados ao desenvolvimento do transtorno de ansiedade, estão aí os problemas na infância, os traumas na infância, não é? Tem a questão da violência urbana e uma questão também que essa, essa, essa dificuldade, né, em se manter financeiramente. Então, em um momento como Preocupações, né? Que vão se somando, né? não, eu quis tocar nesse ponto, nessa questão de se manter financeiramente, porque assim é um momento agora de muita incerteza, né? Isso. A gente não sabe ao certo quando é que vai haver esse afrouxamento, né, do comércio, quando as pessoas vão poder ter as suas vidas é, de volta, né, à normalidade delas. Então, assim, tudo isso, esse cenário leva muita tensão, né, um cenário de tensão. E isso gera uma preocupação sempre com um pensamento, com um desfecho ruim, em geral. As pessoas Aham. pensam de forma negativa no desfecho, né, desses fatos. E é quase como uma equação matemática. A ansiedade é um fator primordial para o desenvolvimento de insônia, sabe?
o que também pode ser gerado de forma contrária. Uma pessoa que passe nesse momento, que é um momento de uma ruptura importante da sua rotina, ela passe a modificar os seus hábitos, né, os seus costumes, e passe a dormir durante o dia, passe a assistir séries aí ao longo da noite, filmes ao longo da noite, ela vai romper aí, né, com o seu ciclo endógeno de sono e vigília, e vai perceber que ela não consegue mais dormir à noite, porque houve uma modificação também no seu hábito, no seu ciclo endógeno. E isso pode gerar também ansiedade, então, de uma forma reversa também. O que é muito, muito perigoso. Olha só, Bruno, a gente já tem algumas perguntas, viu? A gente já tem algumas perguntas. Eu vou começar a fazer para a gente não acumular e não nos perdermos. Muita gente aqui. Josi, um beijo para você, Josi. Eleni também por aqui. Muniz Feitosa, manda um alô para você, Muniz Feitosa. Ruth também está falando aqui. Por que acorda 3 vezes pela noite? Eu acho que ela está querendo informar aqui que ela está acordando 3 vezes à noite. Acho que depois quando ela entrou nessa quarentena. Isso também acontece bastante, não é? Começar a acordar mais vezes na noite? Isso, se não era um hábito, né? Se não era algo comum na vida dela e isso começou a ocorrer, é como eu disse há pouco, né? Há um aumento, né, da ansiedade, um estado de tensão. Então as pessoas começam a viver um estado de hiperalerta. É como se não se entregasse de verdade ao sono, seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Como se vivessem o seu sistema nervoso central estivesse excitado, não é? Um estado de hiperalerta, como se fosse acontecer alguma coisa e não acontece. Até porque é isso, né? A gente não sabe ao certo o que vai acontecer, como é que vai ser, né, essa flexibilização, qual momento será feito isso. Então, um momento de muitas incertezas, e isso gera uma preocupação. Agora, eu costumo falar agora nessas entrevistas que, assim, a gente tem que ver também um lado positivo da ansiedade, né? Muitas pessoas chegam até o consultório, falam sobre a ansiedade de uma forma distorcida, como se sempre a ansiedade fosse algo ruim. E a gente sabe que não. O medo e a ansiedade, eles são importantes, são sentimentos importantes e sempre foram, sabe? Para o desenvolvimento humano. Tanto para a preservação nossa, né? Por exemplo, o medo, né? Onde há um perigo real, um perigo de morte, né? Uma situação real, como a ansiedade, que é uma antecipação de algum tema. Também é importante, por quê? Porque nos coloca em um momento para que a gente tenha um desempenho máximo. Então, se a gente também vai para uma prova, vai falar em público, vai participar de alguma tarefa, de alguma prova, algo desse sentido, tem que haver um pouco de ansiedade. Sempre tem uma ansiedade que chega a ser natural até, né? Um certo grau, né? Tem que haver ansiedade para que haja uma melhor desempenho. Sem ansiedade, há um prejuízo também no desempenho. O que não pode é que essa ansiedade seja convertida em um transtorno. E aí, quando eu falo transtorno, é quando começa a haver um prejuízo na vida do indivíduo. Doutor Bruno, mas exatamente esse ponto ali, esse limiar, quando é que a gente começa a observar, perceber que a ansiedade não está sendo mais benéfica? Quando é que a gente começa a compreender que ela já passa a ser prejudicial, que ela está nos prejudicando? Existem sintomas que muita gente, eu acredito que hoje, nessa situação que a gente está passando, muita gente está lidando com sintomas que nunca, talvez, tenha sentido na vida. Muita gente talvez esteja entrando num quadro de ansiedade e não tenha tido episódios anteriores. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre como é que se percebe. A gente pode entender da seguinte forma. Quando eu falei de prejuízo, é porque começa a haver uma dificuldade para que a pessoa conduza a sua vida, certo? Então, há um prejuízo na sua relação interpessoal, há um prejuízo acadêmico, laboral, entendeu? Então, ela não consegue mais desenvolver bem, desempenhar bem as suas atividades, sabe? Nesse momento, como estamos confinados, então, assim, a gente pode perceber uma irritabilidade maior, uma intolerância, não é? A insônia. A insônia também, né? A preocupação excessiva com a saúde, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas são mais vulneráveis, né, a essa infecção. Então, algumas pessoas estão muito ansiosas, temendo sua vida, sabe? Ou quando o evento ele já se foi e a pessoa ainda continua com aquela ansiedade, com aquela preocupação, entendeu?
foi além do esperado aquilo e continua gerando essa preocupação, esse pensamento ruminante ali na cabeça do indivíduo. Então, aí é o momento já de procurar ajuda. De alerta, né? De estar E em alerta. outro ponto interessante aqui que eu queria frisar é o seguinte: como nós estamos mais em casa, nós estamos usando mais os dispositivos eletrônicos. Então, algumas pessoas podem perceber que, quando não estão em contato com esses dispositivos, elas podem se sentir mais ansiosas, entende? Então, Quando assim, não estão em não contato, estão, não estão. entendo. É como se fosse uma abstinência, Uma porque abstinência, uma abstinência, sabe? entendo. Então, assim, é gerada uma ansiedade pela falta do dispositivo eletrônico. Então, isso aí pode estar configurando também uma dependência tecnológica, né? Então, assim, é bom que o indivíduo tenha também essa É um percepção bom de senso de como, se perceber. está se tá fazendo uso muito tempo, sabe? Se está começando a usar muito tempo os dispositivos eletrônicos, se a falta desses dispositivos estão gerando uma irritabilidade, uma ansiedade, entendeu? Então, é importante também que se tenha essa percepção. Isso E, também vale para as crianças, inclusive, né? não, sem dúvida, e principalmente para os pais, né? Que os pais que devem observar isso. Se essa criança está ficando muito tempo com esse dispositivo eletrônico. Na verdade, tem relação com isso. É como se fosse uma dependência a uma substância, a Eu dependência eletrônica. sei, Existem eu uns sei. fenômenos de tolerância, então a Uhum. pessoa vai ficando cada vez mais tempo com esse dispositivo eletrônico, como se fosse também uma substância em uso, né? A pessoa Que vai fazendo muitas uso. e vai fazendo, que muitas vezes não consegue nem se conectar com quem está em casa, né? Não consegue, né? A gente observa Não, dados estatísticos pavorosos. Na China, o número de divórcios duplicou. Então, assim, que muitas vezes é você não conseguindo lidar com a sua família, né? Você está desabituado a isso, né? Então, se a gente já está no momento de quarentena, já é um momento que a gente está dentro de casa, vamos buscar uma convivência saudável, uma convivência boa. E às vezes, realmente, os dispositivos podem prejudicar um pouco, porque o excesso tira, né? Nos afasta do outro que está ao nosso lado muitas vezes, né? não, com certeza. Eu chamo a atenção também, e assim, claro, eu estou fazendo um alerta para um mau uso, né, dos dispositivos. Claro. Mas o que a gente tem Até porque percebido. agora a gente precisa mais ainda, né? Ficar atento Isso, com ele. isso. E a gente tem observado também que as pessoas têm usado agora, né, os dispositivos, os aplicativos, para fazerem os seus happy hour, né? Que é Então, legal, assim, né? que é legal, que é legal. Mas também eu chamo a atenção para que não haja, né, o excesso, porque aí sim, para burlar, né, o estresse, as pessoas têm buscado, algumas delas têm buscado o uso de álcool, né? Isso. Então, assim, principalmente aquelas que tinham o costume de ir aos finais de semana, né, de saírem, né, de se encontrarem com seus amigos, de irem a bares. Então, assim, as pessoas têm tentado manter uma rotina nesse sentido. Então, se aglomeram aqui nas redes e cada um da sua casa, né, e fazendo o consumo da sua substância. Mas então, é importante que a gente observe também se está sendo exagerado esse consumo, não é? E a frequência dele. Então é Porque a importante que tendência agora, estando mais em casa, né? Desocupado, né? A tendência é isso, aumentar, né? O isso, consumo. entendeu? E da mesma forma que pode ser gerada essa dependência tecnológica, eletrônica, pode ser gerada também uma dependência pelo uso, né, de alguma substância. Então é bom que cada um tenha a percepção de si, né? Importante, isso muito Comece a se importante. enxergar, porque assim houve uma ruptura abrupta agora Isso, no estilo de vida, né? da nossa Total. rotina. Então assim, cada um está se sentindo um pouco diferente, né? Cada E um a está se gente percebendo. tende, né? A gente tende a correr um pouco para os prazeres mais próximos, né? A gente tende a querer comer mais, como a gente até já falou em outras lives aqui, a gente tende a ficar mais com o dispositivo, porque agora está mais isolado. Então, é complicado. A gente não pode deixar que hábitos que são prejudiciais, como a bebida, o cigarro, o uso excessivo do dispositivo, venha a interferir na saúde, né, Bruna? Até porque hoje a gente precisa, na verdade, evitar qualquer tipo de adoecimento, qualquer coisa que vá comprometer a nossa saúde, porque hoje o sistema de saúde a gente tem que pensar que não é só o Covid, né? O sistema de saúde está sobrecarregado como um todo. Então a gente realmente precisa evitar qualquer tipo de comportamento que vá nos levar a um adoecimento no momento desse, né? Com certeza. Com certeza. E há uma tendência a uma alimentação inadequada, né? A uma redução da nossa Bastante. atividade física. Então, é por isso que eu chamo a atenção para isso, para que cada um se avalie o que é que está comendo, se está dormindo bem, como é que está fazendo o uso desse dispositivo eletrônico,
não é? Se está se sentindo muito irritado, se está tendo muitas discussões com os familiares em casa. Então, assim, é o momento de rever isso e, numa dificuldade maior, realmente procurar ajuda. A gente sabe que mesmo com a quarentena, mas os serviços essenciais, né, alguns serviços de saúde estão abertos, né? Tem psicólogas que estão fazendo aí atendimentos pelas Os, redes os sociais, né? atendimentos online também são muito bons, né? E não dá Alguns para médicos, se afastar, né? É isso, uma alguns importante médicos, forma. ou mesmo uma orientação que seja feita, né, pelo profissional que está assistindo, né, a pessoa, se a pessoa já tem, né, algum problema, né, de ansiedade, de humor, deprimido, então assim, que se ela se perceber pior, que contate, né, o profissional que lhe assiste, sabe? Há essa tendência também, né, do ganho de peso, né? Também, né? O Principalmente as sedentarismo pessoas, aumenta muito, né? principalmente as pessoas que já têm algum adoecimento mental. Hum. Já há uma redução, muitas vezes, por conta do adoecimento mental, da disposição para se fazer uma atividade física, né? E agora, num momento como esse, pior ainda, essa questão até do aumento do apetite tem relação com a ansiedade, porque a ansiedade é um sentimento desagradável, né? Isso, É como eu muito. disse, a ansiedade é importante para aumentar o desempenho, mas não há E uma uma pessoa dose que baixa, né? não há uma pessoa que diga que aquele, aquele estado de inquietude é agradável, né? Uhum. Porque assim é desagradável. E aí, para diminuir essa tensão, a gente recorre aos alimentos calóricos que geram prazer. Então, assim, é importante que a gente busque essa alimentação saudável agora também. A gente se perde um pouco aí, mas é bom que a gente retome, porque os dias estão passando, a gente está vendo, né, que está sendo prorrogado aí o prazo. Então, assim, alimentação saudável, né? Tentar realizar alguma atividade em casa, né? A gente sabe, pode chinelo, um abdominal, um marinheiro, faz um alongamento, dá para ser feito também. Dá E, para tentar algumas coisas. isso, e tentar também ajustar o horário que vai dormir. A princípio, a gente passou algumas noites aí vendo séries e tudo, porque se desligou um pouco, mas a gente está vendo que a coisa está indo, né? Tá se Se prorrogando. prolongando e não dá para manter uma rotina dessa forma, né? Isso. E aí, se a gente passa mais tempo à noite acordado, a tendência é que a gente busque mais alimento, porque a gente tem mais tempo para isso, sabe? Uhum. Além do que, a gente não vai dormir no horário estimado, né, relacionado ao nosso ritmo biológico, e aí não vai liberar ali leptina, que é um hormônio que diminui lá a sensação de De fome. fome. Então, assim, a tendência é a gente ir ganhando peso. Então, fica o alerta aí, que cada um se avalie e não se perca agora, né, nesse Pois momento. é, pois é. Ter bons hábitos, mesmo na quarentena, é importante. Eu sei que é difícil a gente falar isso, parece que a gente está simplificando a história. É complicadíssimo estar em isolamento, né? Está restrito das amizades, está restrito da família, até dos pais, enfim, de muita gente. E ainda tentar cortar as poucas coisas que a gente olha e se diz, poxa, eu adoro comer, vou cortar isso também. É tentar realmente dar uma equilibrada para a gente cuidar da saúde e não. E uma coisa, doutor Bruno, que eu venho sempre falando, a gente precisa sair deste momento melhor do que a gente entrou, né? A gente precisa aprender alguma coisa, já que assim o sofrimento está grande, os prejuízos são inúmeros, mas a gente precisa, né? Aprender alguma coisa nesse momento. A gente precisa, não dá para sair da mesma forma. Não somos as mesmas pessoas. Eu acredito que não vamos ser as mesmas pessoas quando a gente sai desse momento de quarentena. Então, realmente, a gente tem que tentar vivê-lo da forma menos prejudicial possível, né? É importante que a gente tenha um bom Claro, comportamento. não, com certeza, o zelo pelo próximo, né? Porque Sim, agora, se a claro. gente for pensar, até nesse sentido, né? A gente está tendo um Sim. cuidado maior com o Com o próximo, outro. né? Com o Com a outro. sobrecarga de um sistema de saúde, que a gente sabe que a gente tem que ver a realidade como é, né? Se a gente for Uhum. observar lá nos Estados Unidos, muitas pessoas estão morrendo porque não querem não querem buscar um sistema de saúde porque lá tudo é pago, né? Isso. Talvez a pessoa não tenha condições de sair economicamente de um investimento que seja feito, né? Nesse sentido. Aqui no nosso país, pelo menos as pessoas têm acesso, né? Têm um direito, né? De ir Isso, até um de hospital e buscar, de né? De serem buscar. atendidas, né? E de serem Uhum. atendidas. Então, assim, é um momento que realmente se faz necessário. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? E não com o Uhum. próprio erro. Então, assim, se a gente está observando que nos outros países a coisa tem sido dessa forma, né? Que o isolamento tem sido feito para conter a disseminação, não é que
Em algumas localidades, algumas autoridades voltaram atrás, né, pediram desculpa, né, porque tentaram flexibilizar, né, isso logo no início e viu que a coisa foi muito pior. Então, quer dizer, nós estamos percebendo que realmente se trata de um problema de saúde Muito pública sério. mundial. Mundial, Muito é um sério, problema muito sério. sério. Isso. Agora, eu acho que, assim, até para diminuir um pouco essa tensão, essas incertezas todas, eu acho que está faltando um pouco das autoridades que elas mostrem também uma luz, né, ali no fim do túnel, né? Que como é que vai ser essa flexibilização? Qual a projeção? Não a data, mas uma projeção. Como é que seria? Quer dizer, que começassem a haver um A entendimento nesse prospectar sentido. o retorno, né? Prospectar Isso, mesmo o retorno. E a isso. gente já observa, inclusive, nos países europeus, alguns países europeus, inclusive a China hoje estourou, né? A China hoje bombou, reabriu já, né? 80% do seu mercado já está reaberto. Lojas, assim, já conseguiram fazer um faturamento recorde, inclusive no primeiro dia, né, de reabertura. Claro que a gente está falando de um país como a China, que tem um Sim, perfil sim. completamente diferente, econômico, totalmente diferente do nosso. Mas a gente já observa a própria Espanha, a própria Itália já começaram a abrir algumas atividades. Isso. Porque eu percebi que eles não estão esperando. Eles estão esperando, na verdade, a curva começar a decair. Eles esperaram isso. Quando a curva apontou para baixo, eles parecem que começaram a abrir paulatinamente alguns serviços, e isso é bom para a gente observar, né? Porque a semana passada era a Itália que estava no pico, né? Era o epicentro da doença, né? Agora a gente está lá em Nova York. Mas a Itália, que ontem era o epicentro, já começou a flexibilizar alguma coisa, né? Então, Isso. a gente está observando que alguns países começaram devagarzinho a abrir. Então, nós também vamos passar por isso, não vai demorar, a gente também vai começar a ir abrindo pouco a pouco, né, os nossos serviços, os nossos sistemas, e em pouco tempo, se Deus quiser, a gente vai conseguir recuperar aí essas atividades. Isso. E eu acho que um momento assim de que vai haver uma diminuição, né, da ansiedade, uma redução, né? Não que ela acabe, porque também a gente não sabe como é que vai ser. E será realmente nesse momento, sabem, que a gente tem essa luz aí, né? Eu acredito que mais na frente, né, a gente vai começar a ouvir esse tipo de informação. Isso, de boas informações. Olha só, a Lari Ferreira está falando aqui, Bruno já respondeu, o doutor Bruno respondeu, quais os principais sintomas do transtorno de ansiedade, mas daqui a pouquinho eu peço para ele falar de novo sobre isso, viu, Lari? Gleice está falando aqui, se a gente não morrer do corona, vai tudo morrer de ansiedade. Ave Maria, Gleice. Ave Maria, não, porque nossa live tá ajudando, olha só. Alice Gomes está mandando um oi, Sarinha tá confirmando aqui com a Gleice. Um beijo para você também, Alice. Jerusa tá falando, até com remédio estou dormindo pouco. Também é um problema sério, né, doutor Bruno? E aí, Jerusa, boa noite. E é uma questão também aí que a gente pode falar um pouco, porque é o seguinte, tem muitas pessoas que estão recorrendo à automedicação. Né? Então, assim, tem que ter cuidado também, porque podem ficar presas, né, no uso de medicamentos, principalmente esses medicamentos aí, tarja preta. Então, é bom que busquem orientação, né, com os profissionais, sabe? Que não saiam pedindo medicamento de amigo, de conhecido, que quer Não, reduzir isso é tão prejudicial, né? Tão prejudicial. Isso, então, assim, é bom ter esse cuidado também. É importante, até porque, gente, remédio é droga. Então, o profissional, ele tá conhecendo, ele vai manipular, praticamente é como se manipulasse o seu organismo. A gente tem que saber, não é sair tomando qualquer coisa, não. Muitas vezes, inclusive, o idoso, quando faz isso, é perigosíssimo. Geralmente toma outras medicações, dá uma interação, a gente não sabe o que pode acontecer. Nós, leigos, não sabemos. Então, realmente é importante. Tá achando que tá precisando de ajuda? Procura um profissional. Principalmente se tratando de medicação. Procura um profissional, tenta fazer uma consulta online, já que está podendo fazer, né? Se você não tiver condições de ir até uma clínica, tenta fazer uma consulta online, alguma forma que você possa agir com mais segurança, com mais responsabilidade. Não é? A gente não está de brincadeira. Remédio aqui não é água, não. Muito pelo contrário. São substâncias realmente que a gente precisa se preocupar. E falando nos idosos, assim, como estes aí, muitas vezes
estão mais tomados assim pela ansiedade, né? Porque existe um risco aí, né? Até de vida, né? De contraírem essa doença, né? E Poxa, viver com isso é muito, muito complicado para eles, né? então, assim, o uso de medicamento para dormir nessa faixa etária existe um risco até de queda, sabe? E queda para o idoso é sinônimo de algo muito ruim, né? Principalmente fratura de fêmur, que é muito comum a queda no Uhum. idoso. Porque aí o idoso, ele é acamado, ele tem mais risco de desenvolver infecções oportunistas. Então, tem que ter esse cuidado. Não façam uso indiscriminado de medicamentos para dormir. Qualquer medicamento, né? É sempre bom Com buscar uma ajuda de certeza, um com profissional. certeza. Olha só, a Josi está falando aqui, eu sou muito ansiosa. Agora, nesta quarentena, estou mais ainda. Eu imagino, Josi. Depois vou pedir aqui ao doutor Bruno para dar algumas dicas que não sejam medicamentosas. Tem alguma dica que a gente possa fazer, doutor Bruno, para melhorar um pouco nossa qualidade de sono, Isso. sem uso Não, de medicação? é bom que a gente esteja atento, sabe, nessa mudança, né, que ocorreu. Então, assim, muitas pessoas começaram a dormir mais ao longo do dia. Se tiravam um cochilo, passaram a dormir mais porque estão mais ociosas. Então, assim, se dorme ao longo do dia, a gente diminui uma substância que chama adenosina, que ela aumenta a pressão do sono à noite, sabe? Então, assim, é bom evitar, né, cochilos longos ao longo do dia. Por isso que os profissionais têm falado muito, né, em se manter uma rotina. Então, é primordial que a gente se mantenha ativo, né, ao longo do dia. Botar o despertador vale a pena? Usar um despertador para acordar na mesma hora vale a pena? Mesmo que bota um pouquinho para mais tarde? Quem acordava às 6, bota para as 7h30, 8 horas, por Vale, exemplo? na verdade, assim, o ideal é que a pessoa consiga manter um ritmo de sono e vigília, esse ritmo biológico, nem precise de um despertador. O despertador seria ali a última barreira para que a pessoa não perdesse a hora. Mas o Entendo. ideal é que você pode perceber isso, né? As pessoas que estão nos acompanhando também. Quando você começa a dormir em um mesmo horário, Você já acorda, né? você percebe que você acorda no outro dia quase sempre no mesmo horário, mesmo que você não tenha nada para fazer na manhã seguinte, Acorda no mas mesmo você horário. desperta naquele horário. Então, esse é um momento até de você tentar ir ajustando o seu relógio biológico. Não é bom é que a gente fique perdido, né? Sem ter o que fazer e passe aí a noite vendo TV, exposto à luz de celular, entendeu? De televisão, porque isso aí não vai favorecer o sono e a gente vai mudar o nosso ritmo biológico. Sabe? O que faz com que a gente mantenha um ritmo ideal é o horário das refeições, das principais refeições, e o horário de dormir e de acordar. Então, à noite, o ideal é que veja um horário, né? E que siga a risca aquele horário para que tenha uma rotina relaxante. Tomar um banho morno, fazer uma leitura, desligar os equipamentos eletrônicos naquele momento. E aí ter o cuidado com o uso, né, de álcool, né? E se estiver usando em muita frequência, já prestar atenção nisso. Além de o álcool prejudicar o sistema imunológico, ele prejudica, né, a qualidade de sono do indivíduo e ainda tem um risco do indivíduo se tornar dependente. Né? Então, assim, ter cuidado também com o uso de substâncias. E dos próprios medicamentos também, né? Porque também estes, né, a princípio, muitos deles, os pacientes começam a dormir, depois não dorme, tem que aumentar a dose, e se a gente estiver falando de um medicamento tarja preta, ele não consegue mais reduzir a dose. Então, essa dose é crescente, porque desenvolveu o fenômeno da tolerância. O cérebro se adapta com a Com dose aquela daquele quantidade, medicamento. né? Ô, doutor Bruno, em relação, ó, muita gente agora também está aproveitando para colocar as séries em dia, né? E Sim. aí, fazer isso até tarde da noite também pode prejudicar o desempenho do sono? Mandar só um abraço aí para Fred Sucata, um grande amigo aí que foi professor, está na Argentina e está acompanhando aí a gente. Eita, que bacana. Também aproveitando aqui, Jerusa tá mandando mais comentários. Ivonete tá aqui, Ivonete Luna. Pereira, Luciana da Silva tá por aqui também. Xênia Lavogado também esteve por aqui. Um beijo, Xênia, arquiteta linda. Um beijo aí Guto para Nóbrega também. Muita gente acompanhando aqui. Quando abre o shopping? Todo mundo faz essa pergunta. Todas as lives. Essa é a pergunta que mais aparece, gente. Ó, vocês vão ser os primeiros a saberem. Sempre, sempre vocês vão ser os primeiros a saberem. Fica ligado na internet, fica ligado no Instagram do Mangabeira Shopping, fica ligado aí também nas TVs. Sempre vai sair um comunicado oficial. Então é importante que vocês fiquem atentos. Vocês serão os primeiros a saberem, certo? Eu também estou super ansiosa para que chegue esse dia. Mas vamos lá, um passinho a cada dia, uma conquista a cada dia, uma vitória por dia. A gente vai conseguir. Sim, Bruno, vamos lá. E as séries?
Não, a questão é essa, sabe? É a frequência, né? É como Sim. a gente vinha conversando. Tanto a exposição ao álcool, quanto a exposição à medicação, quanto a exposição também às séries de forma excessiva, Conteúdo né? também, né? De forma excessiva, né? Se toda noite está fazendo isso, né? Está sendo muito frequente, está prejudicando aí a noite de sono, porque nós fomos programados para dormir à noite. Uhum. Sabe? Se você dorme durante o dia, não pense que o seu sono, a qualidade do seu sono está sendo a mesma, que não é. Não é a mesma qualidade, certo? Então, a espécie humana foi programada para dormir à noite. Então, assim, se você está fazendo isso com constância, se observe se você está se sentindo bem, sabe? Invertendo o seu ciclo, sono-vigília, sabe? Muitas vezes é um desajuste como esse que faz com que o indivíduo comece a se perceber muito intolerante dentro de casa, né? A esposa, o filho, começa a se queixar que está muito irritado, né? Que está muito intolerante. Muitas vezes é uma inversão dessa que ocorreu, sabe? Então é importante que se avalie nesse sentido. Outra questão é se sai de uma série e emenda em outra. Então, assim, a gente volta para aquele ponto. Será que eu não estou passando tempo demais diante nessa exposição aqui? Uhum. Né? Você está aumentando cada vez mais o número de horas, né, naquilo. Então, assim, é bom que a gente também comece a criar uma rotina diversificada, né, ao longo do dia. Programa até o dia seguinte, o que é que vai fazer. Eu tenho até conversado aí com Xênia sobre isso, entendeu? Ela está aí nos acompanhando. Que bom. Doutor Bruno, me diga uma coisa: atividade física à noite ajuda ou atrapalha o sono? É, o ideal é que se tenha um intervalo de pelo menos 3 horas do horário que for dormir. Isso porque há uma elevação da temperatura, né, corporal, o metabolismo ele aumenta a temperatura e quando vai ser iniciado ali o processo de sonolência, tem uma queda da temperatura. Então, vai ao contrário da fisiologia, né, do sono. Então, claro, a gente tem que ponderar, né? Depois a gente entende que assim a gente tem que se basear na teoria, mas a gente tem que observar a prática. Isso Como é vale que a para gente todo reage, né? isso vale para todo mundo? Não. Existem Uhum. pessoas que só têm o horário ali da noite para fazer atividade física, elas fazem atividade física próximo do horário que dormem e elas não têm prejuízo algum. Então, não tem problema. Agora, se a pessoa começou a fazer atividade física e passou a não dormir bem, então aí ela já tem que entender que ela vai ter que ter pelo menos 3 horas antes, vai ter que realizar essa atividade para que não tenha impacto ali no seu sono. Certo. Renata Cavalcante está falando aqui, Mir, essa consulta online, será que vale? Essa receita online vale na farmácia? Não é receita online, Renata. Você pode fazer uma consulta online, mas realmente, para pegar a receita, você tem que realmente ir buscar com o profissional. Caso você faça uma consulta online e o seu médico veja a necessidade que tem de receitar alguma coisa, vocês vão combinar a forma de fazer isso, né? Porém, muitas clínicas estão abertas para os casos emergenciais, né? Porque ninguém E vai poder ficar agora sem a medicação. Quem já fazia uso vai continuar, não é isso, doutor Bruno? Fala pra gente um pouquinho como é isso. E isso cada serviço está se adequando, né, assim, à Adequando isso. situação, né? A princípio eu tinha no meu serviço eu abri a exceção para os casos de urgência, mas agora nós estamos só dispensando as medicações dos nossos pacientes, porque Eles conseguem ir lá buscar a receita, aqueles que já isso fazem o uso a gente habitual. a gente vai espaçando os horários para que não aglomere pessoas e eles vão lá buscar Só apenas pegar uma pessoa uma da família, um pessoa. responsável, um paciente, né? E a gente Isso, está bem evitando que tranquilo. as pessoas acima de 60 anos saiam de casa, né? Uhum. Os adolescentes, então assim, vai algum responsável, um adulto jovem, E sabe? busca a receita, isso, bem Isso. E tranquilo. aí, assim, cada serviço está se adequando porque a gente não sabe ao certo, né, como vai ser. Então, assim, é o tempo também da gente bolar, traçar as estratégias, né, para poder ir tentando oferecer um serviço à população. Com certeza. Inclusive, o governo até prorrogou o prazo de validade, né, Isso. das receitas, né? Que Por 90 dias agora. isso também ajuda. Agora, eu queria lhe perguntar uma coisa que, na verdade, eu vinha pensando, acho que até algum entrevistado a gente já chegou a tocar nesse assunto. A gente está vivendo num momento em que, por exemplo, é mais imprescindível que nunca a higiene das mãos, o cuidado com a saúde, o cuidado com a limpeza. Doutor Bruno, você que convive com muitos pacientes, aqueles pacientes com toque, por exemplo, com toque com limpeza, como é que eles ficam? Como é que está sendo o cuidado com essas pessoas num momento como esse?
Olha, a preocupação maior realmente é com esse tipo de paciente, sabe? Porque, na verdade, esse transtorno, em geral, ele é crônico, né? Acompanha o indivíduo ao longo de toda a sua vida. E as obsessões, que são os pensamentos recorrentes que vêm na mente dessa pessoa, elas mudam ao longo do tempo, sabe? Num momento como esse, é muito possível, né, de que quem tenha já o toque de contaminação, limpeza, que ele se exacerbe, né? E quem não tenha, que esse tema comece a vir na sua mente, sabe? Aham, eu E sei. aí é, o indivíduo tem que procurar realmente ajuda. Se já é Ajuda. assistido, tem que voltar no seu profissional, porque assim a pessoa começa a perder muito tempo com esses pensamentos e com a compulsão, né? Porque a obsessão é o pensamento que vem na mente de que está contaminado. E a compulsão é o ato, que pode ser um ato mental ou um comportamento. Em geral, quem tem esse toque, contaminação, limpeza, ele vai lavar as mãos. Né? E aí, Uhum. muitas vezes, fere as mãos, de tanto Chega a lavar, ferir, ou né? De áreas tanto do corpo, sabão. entendeu? E perde muito tempo com esse tipo de comportamento. Então, tem que procurar ajuda. Ok, olha só, mandar um abraço aqui para o Souza, que está aqui conosco, Graziele, Graci Moura, Graci linda, um beijo para você. Graci está falando aqui que é ansiosa. Estamos vendo vários coleguinhas por aqui, amiguinhos por aqui falando que estão ansiosos. Realmente, doutor Bruno, eu acho que esse momento realmente parece que está aumentando bastante a ansiedade das pessoas, né? Tem como evitar comportamentos ansiogênicos na rotina, fazendo algo que se goste, desviando o foco? Tem algum mecanismo de se evitar? Olha, agora a tendência é que haja um aumento. Né? É natural isso. Né? Mas a gente sabe que existem alimentos, né? Os alimentos ricos em triptofano. Hoje, se você colocar aí no Google, aí na internet, você vai ver uma série de alimentos. Né? Os vegetais, derivados de leite, castanha, castanha do Pará, entendeu? Abacate, assim, tem muita coisa, certo? Então, assim, as pessoas podem, nesse momento, ir a um supermercado, né, fazer uma feira voltada mais para isso, né, para buscarem esse Uhum. tipo de alimento, que são alimentos até mais saudáveis, sabe? Para diminuir um pouco a ansiedade. Essas conversas, Se entendeu? afastar um pouco, às vezes, das informações excessivas, né, também? Isso, entendeu? A conversa com os familiares, entendeu? Para romper um pouco assim esse sentimento de solidão, sabe? Que Uhum. por vezes passa, né, pela cabeça. Então, assim, se manter também online também é o que a gente tem para agora, né? Então, assim, é bom a gente fazer o bom uso também da tecnologia. Essa questão, né, da atividade física é complicado, mas assim, percebendo que a gente tem como melhorar, eu costumo falar isso muito assim para os pacientes, sabe? Que as coisas mudam quando a gente muda. Né? Então, assim, se a gente percebe que não está bem, a gente vai ter que começar aí uma mudança, sabe? Então, Uhum. se a gente sabe que agora é um momento que não tem uma academia aberta, que a gente não está conseguindo fazer uma atividade física fora de casa, então vai ter que começar a se mexer com o que tem em Com o casa. que tem em casa, né? Afasta o Isso, sofá da sala e vamos embora fazer, né? isso, entendeu? Isso aí. Olha só, Fátima tá perguntando aqui. Fátima Rodrigues, um beijo grande para Fátima Rodrigues, linda. Amo Fátima, minha sogra. Dona Fátima está falando aqui. Durmo pouco, mas acordo. Como sei que meu sono está sendo prejudicado, doutor? Como? Dorme pouco, ela dorme pouco, já não tem tanto Sim. sono como antes, mas acorda bem. Acorda bem com o sentimento de que está recuperada. E aí? Não, aí não tem, não, não, Não não tem temos que risco, se não tem problema. preocupar. A questão é se acordar mal, né? Se Eu sei, acordar tem. sonolenta, cansada, irritada, certo? Se aquele Mal-humorada. sono serviu, se a gente se sente recuperada, é um bom sinal, é um bom avaliador. Isso, aí não tem que se preocupar, não. Tá ótimo. Agora, ao passar do tempo, ao passar da vida, realmente a nossa necessidade de sono diminui, de Reduz. fato? Isso. Reduz? O número de horas ele vai reduzindo, Hum. sabe? Ao longo dos anos, né? Das décadas. Então, assim, não é importante, sabe? Por exemplo, hoje em dia é muito comum, né? Esses telefones, né? Que tem já uma função ali para acompanhar o número de horas, quer estimar o número de horas que o indivíduo dormiu, quer estimar a qualidade do sono do indivíduo.
E o que a gente tem percebido na prática é que para algumas pessoas, assim, as pessoas têm mais informações sobre seu sono, né, de uma forma mais grosseira, mas tem informações, porque, na verdade, aquele dispositivo, ele avalia a atividade e o repouso. Então, ele faz uma estimativa de quanto tempo você ficou ali em repouso. Né? Mas se Sei. você também estiver desperto a noite toda e ficar parado, ele vai estimar também como se você tivesse dormido, né, ao longo Ah, da noite. entendi. Mas algumas pessoas elas ficam mais ansiosas usando esses dispositivos porque elas ficam preocupadas com essa questão das horas, entendeu? Que é mais importante dormir mais, está dormindo muito pouco. Então, assim, não vale a pena para as pessoas que já têm uma tendência maior, né, a desenvolver ansiedade, e a sua personalidade já é de uma pessoa mais ansiosa, Uhum. certo? Então, assim, essa questão do número de horas não é muito importante. O importante é isso, é como a gente acorda no dia seguinte. Se a gente acorda bem, restaurado, se está conseguindo tocar o dia a dia bem, ou se a gente está se sentindo muito cansado, fadigado. Então, assim, tem alguma coisa errada que aí vale a pena investigar esse sono, se está sendo de qualidade. Certo. Isso aí com as crianças têm que dormir, na verdade, um pouco mais que os adultos, né? O número de Isso. horas necessário para as crianças ainda é um pouco maior, né? Maior, um pouco maior, assim, inclusive quando assim que nasce, né, a necessidade de sono chega até 16 horas, entendeu? O sono do recém-nascido, então esse número de horas vai diminuindo e, por exemplo, uma pessoa com acima de 60 anos já tem uma tendência a dormir 6 horas por noite, 6 horas e meia, o que agora, né, para os brasileiros, a gente tem dormido em média 6 horas e meia por noite, os adultos jovens. Isso é muito ruim. Em geral, são 7, 8 horas, né, que nós precisamos. Mas eles estão mais privados realmente de sono. Né? E a gente tem percebido que tem ocorrido aí até uma autoprivação, né? Porque se busca, né? É mais assim, pela competição que é gerada, né? A gente buscando Uhum. uma melhora, né, ali no mercado. Então, a gente sabe que está havendo essa autoprivação e que no futuro tem uma conta para pagar. É verdade, né? Olha só, Graça está falando aqui. Tomo Pats e deixei de tomar para vir o sono. Aí estava dormindo 4 horas. Como faço? Que horas coloco? O PATS é um medicamento que ele é só um indutor do sono. Ele age aí por 2 horas e meia. Então, assim, ele é mais usado para quem tem uma dificuldade para iniciar o sono. Quem tem dificuldade para manter o sono já não é uma medicação de escolha. Agora, é um medicamento que tem que ter muito cuidado com o uso dele, porque ele sai como um medicamento tarja vermelha. Mas esse medicamento ele tem um poder de gerar dependência. Então, não é ideal que as pessoas usem mais do que 3 vezes por semana esse tipo de medicamento. Não é aquele medicamento diário de forma alguma, então. Não Não, seria. até 3 vezes por semana é seguro. Acima disso, não, porque aí já corre o risco de só dormir se utilizar o medicamento. Olha só, então, Graça, atenção, conversa com seu médico, certo? Sobre isso. E também não vai interromper, se você está tomando uma medicação prescrita, não vai interromper por sua conta, não. Né? A gente também sabe que isso também pode ser bem prejudicial, né, doutor Bruno? Parar de tomar medicação por conta própria porque está autoconfiante, está se sentindo bem, para. Isso não pode ser assim, né? Isso. É bom seguir a orientação, né? Porque se for um medicamento que gere dependência, se o indivíduo parar abruptamente, vai se sentir muito mal. Né? Tem que ser Uhum. feito um desmame. Sabe, o ideal, assim, eu até oriento isso para os pacientes que a gente tenta sempre usar um medicamento que esse medicamento não deixe o indivíduo preso a ele. E que sempre a pessoa busque dormir sem a medicação. Então, faça sempre a higiene do sono, um banho, uma leitura e dê oportunidade que esse sono venha de forma espontânea. Se realmente está havendo uma dificuldade, aí sim ele vai fazer uso do medicamento, vai recorrer ao medicamento, porque também ficar privado de sono é algo muito ruim, né, para a Muito saúde. complicado. Isso. Yara Cristina está falando aqui, sou paciente do Dr. Bruno, ele é um profissional excelente. Concordo, Yara, verdade. Nath Marques está por aqui, Guto Nóbrega, Leonardo também está falando aqui, grande amigo e bom profissional. Olha só, todo mundo prestigiando aqui a Leonardo, nossa live. Um abraço para vocês. Em Graça Moura também, doutor Bruno, grande abraço, grande médico, perdão, ele está falando. Muito bem, um que bom, gente, que abraço. bom que vocês estão acompanhando essa live. Espero que tenha servido bastante. Nosso tempo já está acabando. Espero que tenha servido bastante para vocês, que tenha sido realmente esclarecedora, né? Que vocês tenham observado a importância que se é de cuidar do sono. Não é deixar a mercê da nossa vontade, não. Não é bem assim, não. Isso realmente
o sono ele repercute em tudo que a gente faz na vida, né, doutor Bruno? Em todas as nossas funções, né? Vai repercutir no emocional, vai repercutir no desempenho físico, mexe com tudo, né? Claro, claro. Vamos tentar manter aí, né, o pensamento positivo, né, que as coisas vão melhorar, porque isso vai acabar, né, e tentar manter aí essas orientações. Realmente é difícil para todo mundo, né? Todo mundo teve sua rotina abruptamente Alterada, né? rompida, E aí vamos Inclusive dos buscar. médicos que continuam trabalhando, né? E trabalhando de uma forma muito mais pressionada, né? Pois é, Então, todo mundo se adaptando, né, à situação. Então vamos uhum. pensar de forma positiva que isso acabe em breve, né, e que a gente possa ir retomando aí as nossas vidas. Ok. Doutor Bruno Moura Lacerda, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer enorme, né, conversar contigo, aprender um pouco mais contigo, beber um pouquinho aí da sua inteligência, dos seus conhecimentos. Adoro. Sempre nossas entrevistas Ah, são ótimas. eu que agradeço, menina. Muito bom também, sempre bom. Obrigada, um abração e até a Tá. próxima, viu? Obrigado. Tchau, tchauzinho, tchau, gente. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada a você que nos acompanhou aqui na nossa live, em casa com você. Eu gostei muito, foi muito boa, né? Esclarecedora a conversa com o Dr. Bruno. Olha só, gente, cuida mesmo da tua saúde, cuida do teu sono, cuida do sono do teu filho. Não deixa isso passar batido como se fosse algo que não tivesse importância. Tem muita importância. Para as crianças também que estão em fase de desenvolvimento, isso é muito importante. Então, não deixa, gente, não deixa para lá. Dá importância a isso, que isso vai fazer diferença enorme na tua saúde, no teu desempenho, tá bom? Mandar um beijo para quem está com a gente aqui, para Maria. Maria está dizendo que amém, eu creio, vai dar tudo certo sim, Maria. A gente vai conseguir vencer, claro, com muitas perdas, né, que já estamos tendo, muitas perdas de pessoas queridas, de pessoas que nós conhecemos, mas a gente vai sim conseguir superar, vamos conseguir dar a volta por cima, porque nós todos juntos somos mais fortes sim do que esse vírus, sim. Renata, um beijo para você. Graça, um beijo para você. Jerusa, um beijo. Leonardo, vocês todos que estiveram conosco aqui na nossa live, um beijo grande para vocês. Fiquem atentos, porque nós estamos sempre com uma programação muito boa aqui no Instagram do Mangabeira Shopping, sempre com lives proativas, com lives que vão te acrescentar informação, vão te acrescentar bem-estar, com lives que cuidam de você. Então, fica aqui com a gente no Mangabeira Shopping e a gente se encontra na próxima live, tá bom? Um beijo grande, boa noite para vocês todos. Adorei estar aqui com vocês. Até a próxima!